Minha conversa é com o senador do PSDB do Paraná, Álvaro Dias, ele que chega neste ano nervoso aqui ao Senado, continua nesta casa em que sempre foi chamado de líder da minoria, da oposição, ainda que oficialmente em alguns momentos não fosse. Tudo bem, senador? Tudo bem. Tudo em ordem. O senhor quer... Será um ano nervoso mesmo, não eu, o ano. O ano. O ano legislativo, o período legislativo começará nervoso em razão das circunstâncias. Todos nós sabemos que até fevereiro, provavelmente, os políticos já estarão na berlinda em relação à Operação Lava Jato. Bom, a gente vai falar já do Petrolão e da Operação Lava Jato, mas eu quero falar do BNDES. A caixa preta, hein, senador? É uma caixa preta gigantesca, blindada, talvez a mais blindada de todos. E é tão estranho de ver qual é a relação do BNDES até com os poderes de fiscalização que sequer, gente, o Tribunal de Contas da União consegue informações do BNDES em relação a alguns empréstimos. Por exemplo, os empréstimos aí para o frigorífico JBS, o quanto disso foi para financiamento de campanha, quer dizer, o quanto de dinheiro subsidiado, né, com dinheiro público acabou parando nos cofres dos partidos. É uma coisa de maluco. O senhor tem um pedido de mandado de segurança para abrir parte dessas contas e abrir em relação às contas secretas, empréstimos secretos. Mas parece que tudo é meio secreto, né, senador? Exato. Nós temos algumas caixas pretas no país, né? Eu citaria da Petrobras, que agora está sendo arrebentada, a do BNDES, Binacional Itaipu, que é uma caixa preta também inviolável, né? E a outra caixa preta é os cartões corporativos da Presidência da República. São caixas pretas, né, que nós precisamos quebrá-las para mostrar ao povo brasileiro como é tratado o dinheiro público. BNDES, que é a sua indagação. São empréstimos milionários, para o exterior especialmente, e dirigidos interiormente, não é? Alguns grupos econômicos poderosos, privilegiados, mais próximos do poder. JBS é um dos casos, Eike Batista, o outro. Em relação ao exterior, é uma festa. O Tesouro Nacional abastece o BNDES para que esses empréstimos possam se tornar realidade, uma vez que o BNDES não teria caixa suficiente para conceder tantos empréstimos em valores expressivos, né? Então, nós aprovamos aqui, nos últimos meses, né, mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional para o BNDES. Aí, taxas de juros, taxas privilegiadas de juros, né? O BNDES é uma mãe, né? Exatamente. E desvio de finalidade. Banco originalmente criado com objetivo social, por isso tem aquele S ao final da sigla, né? É social. Eu disse várias vezes que seria mais sincero da parte do governo retirar o S, porque o desvio de finalidade é visível. Então, há que se investigar o BNDES. Quando se fala aqui no Congresso em CPI para 2015, eu advogo, então, que se nós formos instalar uma CPI, que seja a CPI do BNDES. O senhor vai pedir? Vai brigar por isso? Vou discutir no partido, porque já ouvi o presidente do partido, o Aécio, declarar que teremos uma nova CPI, mas sempre focando Petrobras, né? Acho que Petrobras já está sendo investigada e nós estamos muito atrasados aqui no Congresso em relação à investigação da Petrobras, porque Ministério Público, Polícia Federal, Justiça Federal, o avanço é conhecido de todos nós, né? A caixa preta da Petrobras foi arrebentada pela investigação judiciária. Então, nos cabe agora, como parlamento, instalar uma CPI para investigar o BNDES. Aí nós teríamos também revelações surpreendentes, certamente. Agora, há muitos casos para serem investigados, senador. A gente tem a questão Petrobras, quer dizer,
Petrolão, né? Esse propinoduto que foi implantado dentro da estatal simplesmente para roubar dinheiro, para financiar partidos políticos e o bolso de muita gente, né? Aqui não se trata só da questão partidária. E aí, no meio disso, já apareceu a Eletrobras, já se fala em Eletrolão, aí o senhor fala do BNDES, aí a boa parte da oposição também já fala do PAC, quer dizer, porque as empreiteiras pegas com a boca na botija na Lava Jato são as mesmas que fazem todas as obras. Então, a suspeita lógica, né, tipo 2 mais 2, é de que se há problema aqui, também há problema acolá, uma vez que você tem os mesmos personagens envolvidos. Será que uma super CPI da corrupção não seria o caminho, senador? Porque tem muita coisa, hein? Agora, é impossível investigar tudo, né, num curto espaço de tempo. Quando você quer abraçar o mundo em matéria de investigação, em matéria de CPI, você acaba comprometendo a qualidade e a eficiência da investigação e não chega a lugar nenhum, né? Se nós focalizarmos aí, fato determinado, CPI tem que ter fato determinado. E uma coisa que nós precisamos aprender, não é? Está lá na Constituição da França e eu acho correto. Uma CPI se instala para convocar o Ministério Público, na verdade, né? Revelar fatos para convocar a responsabilidade da investigação judiciária, né? E quando há instauração de um inquérito pelo Ministério Público, a CPI encerra o seu trabalho, sem conclusão, porque cumpriu a finalidade, que é convocar a investigação judiciária. Quer dizer, provocar o Ministério Público para atuar e fazer a denúncia. Exatamente. Então, no nosso caso, Petrobras, eu creio que o nosso trabalho se esgotou. O relatório apresentado no finalzinho do ano passado, né, nos últimos dias, no último dia, aliás, de sessão do Senado e no penúltimo dia de sessão da Câmara, gente, pareceu até que era uma coisa assim, que o deputado Marco Maia do PT teve um estalo e resolveu assim, olha, estou consciente do momento, eu vou pedir o indiciamento de 52, eu vou falar aí daquela turma que já comandou a Petrobras, ainda que Graça Foster, que comanda, né, esteja, né, no cantinho dela, ninguém falou da Dilma, mas na verdade, senador, o que ele fez foi jogar para a torcida, não foi isso? Olha, eu fui o primeiro subscritor dessa CPI, do requerimento dessa CPI. Fui o autor do requerimento, redigi o requerimento elencando os fatos determinados. Mas nunca alimentei a ideia, a falsa expectativa, né, de que nós teríamos um relatório conclusivo estarrecedor, né? Exatamente porque nós conhecemos o Congresso, conhecemos as lideranças que operam a favor do governo, conhecemos o modo de procedimento adotado pelo governo em relação à CPI. O governo aprendeu a dominar a CPI, né? Dominar primeiramente a direção, o comando da CPI. Antes havia um compartilhamento, oposição e situação. Hoje não, o governo assume a responsabilidade do comando e escolhe a dedo os seus integrantes, né? Os mais fiéis, os mais submissos às imposições do poder central. Quem já tem uma espinha quase elástica, exato, de tanto se dobrar, exato, né? Então, eu particularmente não alimentava nenhuma expectativa em relação ao resultado final da CPI. Mas qual era o propósito? Era alimentar esse debate, manter o escândalo na mídia, né, para que estimulássemos a investigação judiciária, para aquecer os investigadores, para alimentá-los, né? Ou seja, estimular, chamar a opinião pública, porque a opinião pública pressiona, e aí os investigadores da esfera judiciária se sentem mais animados, mais estimulados. E protegidos, de certa forma, protegidos. Né? Então, esse também é um papel da CPI, colocar o mal à luz para que ele possa ser visto pela coletividade e possa ser identificado melhor, investigado com maior eficiência e, eventualmente, denunciado e condenado posteriormente. Então, esse é um papel da CPI. E essa CPI da Petrobras não cumpriu esse papel? Não, nesse aspecto cumpriu no primeiro momento, né? E depois até não houve mais necessidade, porque a própria imprensa passou a dar uma cobertura diária, ou até mais do que isso, 24 horas por dia, às ações do juiz Sérgio Moro. Nós tivemos a felicidade de ter este juiz, né, que
é um maringaense, lá do nosso interior do Paraná. Olha o bairrismo. E revelou-se como um ícone moderno do Poder Judiciário, uma competência inigualável, né, e coragem, com humildade, sem aquele desejo de aparecer, né, e discreto, mantendo sigilo das coisas, não revelando, e adotando a estratégia correta de não deixar escapar das suas mãos o comando do processo, né? Porque se ele revela nome de agentes públicos com foro privilegiado, ele perde porque transfere-se para o Supremo. Então, a presença dele tem sido uma garantia de isenção, de seriedade e de competência. Portanto, a CPI, nós estávamos falando dela, ela cumpriu um papel no primeiro momento. E, ao final, seria melhor que a oposição fizesse como fizemos em 2009. Em determinado momento, nós nos retiramos da CPI denunciando a farsa, dizendo, nós não podemos compactuar com essa farsa, porque a CPI não vai revelar nada ao final, né? Essa CPI mesmo, ela não pôde investigar, ela não quebrou sigilo, ela não pôde ouvir, ela foi impedida, né, de trabalhar. Então, e o relatório paralelo da oposição foi uma tentativa de prestação de contas, então? Porque, na prática, é mais ou menos isso, né? Porque... Não teve uma informação, como o senhor diz, essa CPI não teve aquele poder de polícia que uma CPI pode ter. Em 2009, nós anunciamos, nós podemos nos retirar da CPI em meio aos trabalhos e apresentar um relatório paralelo. Antes de começar a CPI, eu fiz esse anúncio, até fui muito criticado por isso, né? Nem começou, já está dizendo que não vai dar em nada, não é? Mas nós temos que ter o pé no chão, né? E assumir a realidade das nossas limitações, não é? E nesse caso também seria o mesmo, nós deveríamos repetir essa... mas houve a campanha eleitoral, né? Então nós nos perdemos exatamente. Eu próprio me licenciei, fui embora para a campanha, só voltei em dezembro e não participei desta CPI. Não pude participar. O meu suplente assumiu o meu lugar no Senado, então eu não participei. Eu não queria fazer campanha e exercer o mandato, né? Achei que era impossível, né? Comprometeria as duas coisas. Então, até em respeito ao eleitor, eu preferi me licenciar. Então, não pude participar da CPI. Mas, na verdade, o relatório não pode ser considerado, não deve ser considerado, porque ele apenas avalizou decisões já adotadas pelo juiz Sérgio Moro e pelo procurador da República, não é? Quer dizer, não acrescenta nada além do fato político. Exato. Os nomes foram referendados apenas, aqueles nomes citados no relatório do deputado Marco Maia, são nomes que já foram anunciados, né, como indiciados ou denunciados, enfim. Agora, ainda falando de Lava Jato, a grande pergunta que se faz é a seguinte: quantos serão os parlamentares que serão denunciados ou que o nome aparecerá em meio à Lava Jato? E quantos serão os governadores? E quantos serão os políticos? Quantos serão aqui do outro lado, né, do Palácio do Planalto? E aí, a matemática varia um pouquinho, né? Fala-se no mínimo de 30 parlamentares, que os nomes vão aparecer aí já a partir do mês que vem, se não tiver uma mudança no meio do caminho, porque a Lava Jato é um processo constante de construção. Mas há um número, um segundo número, 54, e o terceiro, chamando todos, né, executivo, legislativo, 70. Uau, isso aqui vai virar quase uma delegacia, hein, senador? É uma grande delegacia de polícia, né, se nós formos levar ao Conselho de Ética todos os políticos com mandato, né? Não vão fazer nada, só então, isso, né? Eu creio que ser urgente uma providência. Nós aprovamos no ano passado, no Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos, que determina a eliminação do mandato, a extinção do mandato no ato da condenação. O Supremo Tribunal Federal condena, o mandato está extinto, sem necessidade da cassação pelo Congresso Nacional. Extinção do mandato e inelegibilidade. Então, evitaríamos esse calvário, né, de reunião de Conselho de Ética, deliberação sobre cassação de mandato, um outro inquérito, né, no Legislativo. E aí nós eliminaríamos parte desse aborrecimento, né, seríamos mais eficientes dessa forma.
e isentos, né? Porque afinal é outro poder que está julgando. Enfim, essa é uma providência Mas essa que pode proposta ser hoje adotada. está onde? Ela está na Câmara dos Deputados, né? Já vai foi demorar. aprovada pelo Senado e... Em tempos de petrolão, senador, Exato. quer dizer, onde vai ter muito... Se bem que vai ter uma turma nova chegando para oxigenar um pouco, né? Não, e depois, talvez, olha, agora a cassação de mandato é voto aberto. E isso causa tremendo constrangimento. Quem sabe isso ajude, porque os parlamentares refletirão sobre do que estarão se livrando, né? Vão passar a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal. A escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados, que é quem faz a pauta, né, pode fazer com que esse projeto adormeça na gaveta ou saia da gaveta. É um movimento importante. Mas é um projeto que vai exigir uma pressão, né? E a pressão supera dificuldades em determinado momento. O Brasil tem que ser visto de forma diferente agora, né? Depois desse pleito eleitoral. A casa caiu, né? A expressão é essa, a casa caiu, ou seja, mergulhamos até o fundo do poço, temos que subir agora, não há mais o que descer, né? Então, algumas providências devem ser adotadas com mais ousadia. E este é o caso. Um projeto como esse deve exigir agora uma ação de urgência, né, e de responsabilidade dos parlamentares. O senhor acha possível que, em sendo um presidente da Câmara do PMDB, como tivemos aí nos últimos anos, se consiga desengavetar esse processo? Eu creio que sim. Eu acho que... Eu não tenho muita dúvida em relação a isso, né? Porque nós podemos pressionar e, obviamente, a própria imprensa, né? A sociedade, enfim. Uma coisa que está faltando é a presença mais efetiva das entidades representativas da sociedade. Você se lembra, Joyce, como no período de Collor, por exemplo, cassação do presidente Collor, como as entidades tiveram um papel preponderante, né? Eu me lembro de uma imagem que ficou registrada, né, aqui na esplanada dos ministérios, né, caminhando na direção do Congresso Nacional, os presidentes e líderes das entidades CNBB, ABI, OAB, federações, etc., caminhando para protocolar um requerimento de impeachment do presidente junto à mesa da Câmara dos Deputados. Era uma imagem que refletiu bem a presença dessas entidades. Só que o Collor não tinha base, ele não tinha governabilidade porque não tinha relação com o Congresso, não soube construir isso. Exatamente. O PT, diferente disso, e também com uma outra forma, né, uma forma mais cara de atuar. O balcão de negócio foi instalado. Tem a sua base, então é uma outra relação política, né, senador? É por isso que nós temos que condenar veementemente o balcão de negócios, né, porque... ele é a matriz do drama que nós vivemos hoje. Né? É a matriz de governos corruptos e incompetentes. Ele é a usina dos grandes escândalos de corrupção. Né? O balcão de negócios, que é a relação promíscua, né, dos poderes, o aparelhamento, né, o loteamento, a liberação dos recursos, e aí vem superfaturamento, a máquina pública cresce de forma exagerada, né, para a distribuição dos espaços, e esses espaços são ocupados com outros objetivos não republicanos, né? Nada republicanos. E aí que há a evasão dos recursos, enfim, esse é o modelo, esse modelo é que tem que ser destruído, né? Nós estamos caminhando adiante com o mensalão condenando, agora temos o petrolão que também certamente proporcionará condenação, mas se o modelo persistir, um pouco mais tarde ou um pouco menos tarde, ele volta a produzir escândalos, né? Então, Senador, nós temos que destruir esse modelo. Pegar uma última questão aqui da Lava Jato. Os blogs mais ligados à esquerda, e até alguns jornais citaram o senhor recentemente, né, como quem teria, num passado recente, aí, sido beneficiado por um avião do doleiro Alberto Youssef. Nós conversávamos até fora aqui no bastidor sobre isso. E o senhor brincou comigo e disse o seguinte: eu acho que ele nem tinha avião na época, porque eu passei a conhecê-lo depois. Como é que foi essa história? Porque o que se diz, o recado que tenta se mandar é o seguinte:
Álvaro Dias vai aparecer na lista da Lava Jato, vai aparecer na lista. Qual é a história real, senador? O senhor andou ou não andou? Teve um presidente do Youssef ou não teve um presidente do Youssef? Ai, meu Deus. Olha, em 98 eu fui candidato a senador, né? E consta que teria sido usado um jato, né, na minha campanha. Mas eu não sei se ele tinha jato, porque acho que ele não tinha 30 anos ainda, né? Era bem jovem. Se ele tinha jato, eu não sabia, e se ele existia também eu não sabia à época, né? Eu conheci depois, em função do noticiário, né? Então, o que houve à época, depois eu fiquei sabendo, é que a família dele tinha lá a empresa de táxi aéreo San Marino, né? E essa empresa de táxi aéreo alugava aviões, inclusive para o Banco do Brasil, transportava malotes do Banco do Brasil. Portanto, era uma empresa legalmente constituída, operando no mercado. E a minha campanha contratou algumas horas voo, mas não de jato, de avião menor, turbo-hélice, para a equipe de TV, que dava cobertura à campanha. Mas isso foi declarado oficialmente no Tribunal Eleitoral, na prestação de contas. E aí você tirou uma informação aqui, jogou lá em cima e esse foi o episódio. Na verdade, somos de Londrina, não é? Da cidade, então é normal que até existisse convivência, né, entre as pessoas. Mas a essa época, não, ainda não havia notoriedade. Né? Agora, esses recadinhos, o senhor acha que é uma tentativa de intimidá-lo? Até pelo discurso duro que o senhor faz aqui, ou essa é uma provocação mesmo? Isso já foi há algum tempo, né? Acho que parou isso, eu não tenho mais visto isso, né? Acho que parou, acho que não tem. Senador. Não. Vira e mexe, tem um outro fazendo gracinha, mandando mas recado. Isso é normal, né? Normal. Agora, eu queria falar um pouquinho de Itaipu. O senhor me deu uma lista de quais são as caixas pretas, né? Eu sempre comento que Itaipu é mais ou menos como se fossem 5 ministérios juntos, né? Porque, de fato, é a gigante binacional, lá está a SAMEC, né? O SAMEC é bastante tempo na Itaipu, não larga de jeito nenhum aquela cadeira, não troca por nenhum ministério. Quando o senhor se refere a uma caixa preta, com base em quê, senador? Não, é o arcabouço jurídico, né? Porque não há fiscalização. Não condeno os atuais dirigentes de Itaipu, de forma alguma. É um modelo existente desde o período autoritário. Eu tenho um projeto aqui no Congresso para alterar esse arcabouço jurídico, para que Itaipu possa, como binacional, possa ser fiscalizada. Hoje ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, nem o Supremo Tribunal Federal tem acesso às contas, às informações financeiras da binacional Itaipu, né? Pode ter até uma administração rigorosamente correta, mas nós não sabemos, não é? Então, eu creio que é uma exigência da modernidade, a transparência, né? E nós temos que trabalhar para que isso ocorra. Acho que seria oportuno rever todos, não só essa questão da Itaipu, né? Mas um presidente moderno procuraria rever todos os tratados e acordos que foram celebrados com esses países vizinhos no período autoritário. Então, nós temos a oportunidade de avançar na direção de uma nova relação com o Paraguai, com a Argentina, né, com o Mercosul, exatamente superando há aí um viés autoritário ainda nessa relação. Bom, voltando ao Senado, o senhor assume, toma posse, né, na eleição, uma eleição consagradora, o mais votado proporcionalmente aí do Brasil. Qual vai ser exatamente a atuação de Álvaro Dias? Por que eu digo isso? O senhor é do PSDB, todo mundo sabe. Já teve problemas dentro do PSDB, né? Já se falou aí nos bastidores em mudança de partido. O senhor vai trabalhar de forma como um uníssono no PSDB ou vai ser mais independente, como sempre foi? Eu me lembro que na nossa última entrevista eu fiz a seguinte relação, que o senhor fez oposição até quando era governo, não é isso? É verdade, é. Olha, eu acho que é bom para o partido ter uma postura crítica interna, né? Então, eu tenho discordado do PSDB
em muitos momentos, né? Tentei, fiz uma campanha durante um bom tempo por eleições primárias para a escolha de candidatos majoritários no partido, né? Procurando democratizar, né? E valorizar todas as lideranças e a militância partidária. Então, eu acho importante ter um espírito crítico, né? Eu acho que o partido não pode ser um clube de amigos, não pode ser um amém permanente de todos, né? Não pode ser, o partido não pode estar a serviço de projetos pessoais também, né? Tem que ser algo coletivo de verdade. Então, eu pretendo atuar dessa forma, como sempre atuei. Não pretendo mudar, não. Acho que a votação que eu fiz, que foi generosa demais, né? Ela não só me autoriza a agir dessa forma, como me obriga, né? Exige que eu seja usado, que eu tenha esse espírito crítico, já que estamos na oposição, né? Então, é evidente que vou procurar ser leal ao partido, sem dúvida, mas em determinados momentos, se necessário, eu não hesitarei em criticá-lo, se houver necessidade. Para fechar, última pergunta. O presidente Dilma tomou posse nessa semana, a eleição foi difícil, o pós-eleição foi difícil, a posse acontece num momento que não é um momento de alegrias, né? A sensação que se dá é que a presidente tomou posse com um sentimento de derrota frente a tudo que aconteceu, e há um movimento crescente do fora Dilma, o impeachment da Dilma, tudo motivado também pela questão da Lava Jato. Como é que o senhor analisa esse futuro imediato que começa agora, pós-posse da presidente? É um momento difícil para o Brasil, sim, mas e para o PT e a presidência da República? É complexo demais, né? Veja, durante a campanha, todos nós percebemos que havia um sentimento nacional irresistível a favor da mudança. A impressão que tinha é que todo o povo brasileiro queria mudar. Então, o sentimento de mudança era extraordinariamente majoritário. Tanto é que a própria presidente Dilma roubou o discurso da oposição e teve como mote de campanha a mudança. Muda mais. Isso é plágio, hein? Muda Senador, mais. é plágio. É verdade. Passou. Então, a pergunta que se faz, mas se nós éramos os intérpretes da mudança, perdemos a eleição por quê? Essa é a pergunta que temos que fazer. E talvez nos dirigirmos ao povo brasileiro pedindo perdão, porque desperdiçamos uma oportunidade preciosa. Não poderíamos perder esta eleição. Então, certamente a presidente deve estar consciente de que ela tem que promover mudanças, né? Porque senão não resistirá a essa tempestade devastadora que se abate sobre o Palácio do Planalto com esses escândalos. A única forma que eu vejo da presidente enfrentar esta situação é promovendo mudanças, fazendo reformas. O senhor acredita nisso? Como nós estamos lá no fundo do poço, só tem uma saída. É para o alto. Não há como descer mais. Mas né? o petróleo é denso, pode estar segurando os pés de quem está no fundo do poço, senador. É verdade. Mas eu creio que essa é a única alternativa para a presidente Dilma sobreviver até o final do seu mandato. É promovendo reformas, mudando o foco, né? Ou seja, direcionando, né, o Congresso para reformas necessárias para o país. Porque isso terá o apoio, independentemente do que possa ocorrer no outro campo, que é o campo da investigação, do julgamento que virá, né? Ninguém pode ficar impune, tem que haver a responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos, tem que haver a condenação de todos os culpados, não é? Mas, independentemente disso, isso aí é um poder que vai atuar. Aqui há um outro poder que pode trabalhar na direção das reformas, das mudanças necessárias para recuperar as nossas instituições que estão aí destruídas. Sob os escombros provocados pelos escândalos de corrupção, nós temos que reconstruir instituições públicas responsáveis, acreditadas, né? Que sejam respeitadas pela sociedade. Porque sem respeito, sem credibilidade, não se constrói o futuro do país. Muito
bem. Álvaro Dias, senador do Paraná, ele que é do PSDB, o mais votado na eleição de 2014, proporcionalmente, homem da oposição, sempre fazendo oposição, que conversou hoje aqui comigo, nesse início de ano, né, 2015, para lá de nervoso, como falamos já no início dessa entrevista. Obrigada, senador, boa sorte. E tomara que venham as reformas e as mudanças. Muito obrigado. Até a próxima. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para, você sabe, porque aqui não tem recesso e a gente tem lado. Então já já a gente se vê. Tchau.